Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Silêncio da Lúcia. Não sei porquê. As aparições de Nossa Senhora produziam em nós efeitos bem diferentes. A mesma alegria íntima, a mesma paz e felicidade. Mas em vez deste abatimento físico, uma certa agilidade expansiva. Em vez desse aniquilamento na divina presença, um exultar de alegria. Em vez dessa dificuldade no falar, um certo entusiasmo comunicativo. Mas apesar destes sentimentos, sentia inspiração para calar, sobretudo algumas coisas. Nos interrogatórios, sentia a inspiração íntima que me indicava as respostas, que, sem faltar à verdade, não descobrissem o que devia, por então, ocultar. Neste sentido, resta-me apenas uma dúvida. Se não deveria ter dito tudo no interrogatório canônico? Mas não sinto escrúpulo de ter calado, porque, nessa altura, eu não tinha ainda conhecimento da importância desse interrogatório. Tomei-o, pois, como um dos tantos a que estava habituada. Apenas estranhei a ordem de jurar, mas como era o confessor que me mandava e jurava a verdade, fi-lo sem dificuldade. Mal eu suspeitava, nesse momento, o que o demónio daí ia tirar, para mais tarde me atormentar, com sem fim de escrúpulos. Mas, graças a Deus, já tudo passou. Há ainda outra razão que me confirma no pensamento de que fiz bem, calando. No decurso do interrogatório canônico, um dos interrogantes, Sr. Dr. Marques dos Santos, achou que podia alongar a lista das suas perguntas e começou por descer um pouco mais fundo. Antes de responder com um simples olhar, interroguei o confessor. Sua Reverendíssima tirou-me do embaraço, respondendo por mim. Lembrou ao interlocutor que ultrapassava os direitos que lhe eram dados. Quase o mesmo me aconteceu no interrogatório do Sr. Dr. Fischer, autorizado por Vossa Excelentíssima Reverendíssima e pela Reverendíssima Madre Provincial. Parecia ter direito a perguntar-me tudo, mas graças a Deus que veio acompanhado pelo confessor. A um dado momento, uma estudada pergunta sobre o segredo. Senti-me perplexa, sem saber que responder. Um olhar, o confessor tinha-me entendido e respondia por mim. O interrogante entendeu também e limitou-se a tapar-me a cara com as revistas que tinha diante. Assim Deus me ia mostrando que ainda não era chegado o momento por ele designado. Passo então a escrever as aparições de Nossa Senhora. Não me detenho a escrever as circunstâncias que as precederam, nem as que se lhe seguiram, visto o Sr. Dr. Galamba ter feito o favor de me dispensar disso. Nesta primeira introdução, em que a Lúcia faz, antes de falar das aparições de Nossa Senhora de Fátima, ela compara as aparições do anjo, que ninguém soube praticamente que tinham acontecido, com as aparições de Nossa Senhora. O anjo de Portugal, assim ele se identificou diante dos três pastorinhos. Ele apareceu também a eles 3 vezes no ano anterior, em 1916. E durante essas aparições eles ficavam quase que consternados e foi realmente uma preparação. Eles praticamente nem conseguiam falar depois dessas aparições. Era algo muito forte. Os anjos realmente têm um poder grande. Nós não temos ideia disso, mas os anjos são forças celestiais que nós ainda não concebemos. A sua grandeza, especialmente quando alguns deles são designados como nosso anjo da guarda para estar ao nosso lado, para nos ajudar, e nós muitas vezes esquecemos disso. Mas este anjo de Portugal
praticamente rezava com os pastorinhos e ensinou 2 orações a eles. Uma delas muito conhecida, que é aquela oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. O anjo, quando rezava essas orações, fazia questão de se debruçar ao chão, colocando a sua cabeça praticamente na terra. E os pastorinhos faziam o mesmo. Se um anjo fazia isso, era mesmo quase que a dizer: se um anjo faz, por que nós não devemos fazer? Nós temos que dar a Deus o que é de Deus. Mas voltando aqui a esta parte em que Lúcia diz que por vezes não dizia tudo, porque havia uma parte do segredo que não devia ser dito. E as pessoas podem perguntar: mas porquê que não se podia ser dito? Penso que não era o momento, como ela mesmo diz, ainda não era chegado o momento. E por isso, muitas vezes, nos interrogatórios aos pastorinhos, há certas alterações. E porque a Lúcia tentava falar conforme o Espírito Santo a ia dirigindo. Porque ela sabia que havia partes do que Nossa Senhora tinha dito que não podia ainda ser dito. Nossa Senhora sabia muito bem porquê. Naquele tempo, em Portugal, se fosse falar certas coisas que depois se viam de se realizar, ou se viam depois de saber, seria algo como ainda fora de época. Eu faço uma comparação com aquelas aparições de La Salette, por exemplo. O que foi dito àqueles 2 videntes fez com que houve uma grande perseguição aos mesmos. E porque ainda estavam, apesar de Nossa Senhora ter dado um limite para eles dizerem tudo depois, mas o que foi dito, infelizmente, por muitos, foi dado como exagero. É verdade, muitas vezes dói. E então por isso que a Lúcia é que diz que ela não falava certas coisas e tinha sempre o confessor ao lado, e o confessor sabia. Era como que alguém que dizia e limitava os interrogatórios das pessoas que iam ter com ela. Ela foi várias vezes interrogada, muitas e muitas vezes, ainda na casa dos pais e depois no convento, e quase sempre a repetir as mesmas coisas. Mas ela também sabia que havia um limite para as perguntas. Havia um limite para dizer. Ela ainda sendo criança, ou ainda adolescente, ou jovem, ela foi sendo cada vez mais assediada, de certa forma, por tantos interrogatórios. E naquele momento em que ela respondia aos interrogatórios, ela tinha que ter cuidado, porque havia uma certa verdade que não podia ser dita. Mas o interessante disto é que, apesar de tudo, se nós lermos as memórias da Irmã Lúcia, como é o que eu estou a ler aqui, e estas memórias encontram-se disponíveis online para quem quiser as ler, se as pessoas estiverem atentas a isso, vão perceber que a mensagem de Fátima vai sendo revelada pelos 3 pastorinhos e por Lúcia através de seus escritos. E por isso nós, se começarmos a ler as memórias da Irmã Lúcia, vamos perceber o que é a mensagem de Fátima. Fora daquelas polêmicas que foram colocadas com o terceiro segredo, há coisas que são completamente claras. E o povo naquela altura percebeu verdadeiramente a mensagem de Fátima, tanto é que começaram a rezar o terço, começaram a vir de muito longe para ver as aparições juntamente com os pastorinhos. Muitos deles faziam, desde aquela altura, este tipo de peregrinação que nós vemos hoje. Acho que em mais nenhuma outra aparição isto aconteceu. Se há outra, por favor, quem conhecer, que digam nos comentários, mas eu não conheço mais nenhuma em que as pessoas andam a pé, quilómetros e mais quilómetros, para ir a Fátima.
E porquê? Porque o povo percebeu, rezando o terço, mesmo no artigo que eu partilhei no último vídeo sobre a documentação crítica de Fátima, o próprio jornalista, mesmo sendo um espectador, e que não foi entrevistar as crianças, mas ele foi um espectador assim de fora a ver o ambiente, ele acabou por dizer que as pessoas chegavam ao local das aparições e estavam ali de forma ordenada. Não era preciso polícia para estar ali a gerir as pessoas. As pessoas chegavam, rezavam, cantavam hinos a Nossa Senhora e depois das aparições voltavam para as suas casas de forma ordenada, sem confusões, sem precisar de ver polícia, exército. Às vezes é preciso polícia, às vezes até para campeonatos de futebol, para jogos de futebol, para coisas de música. Por vezes já há completamente desorganização e por vezes num lugar tão pequeno como era aquele, sem condições nenhumas, como era Fátima naquela altura, em que centenas, milhares de pessoas acabou por o jornalista dizer que havia 5.000 pessoas, muitas pessoas, e não precisava de haver polícia para dizer, olha, vocês vão por aqui, por aqui. Não, as pessoas chegavam, ordenavam-se de uma forma sobrenatural. Acho que isso demonstra o que é Fátima. A Fátima não é algo feito pelos homens. Fátima Nossa Senhora fez daquele lugar algo sagrado para Portugal. E as pessoas que vão a Fátima sentem que aquilo é sagrado, mesmo que não tenham fé. Eu conheço pessoas que, não tendo fé, ao chegar a Fátima, sentem que aquilo é sagrado. Por mais que queiram fazer de Fátima algo ecumênico, aquilo é católico. Nossa Senhora fez de Fátima. E hoje, no dia 13 de maio, venho convidar todas as pessoas a lerem as memórias da Irmã Lúcia, a conhecerem como os pastorinhos transmitiram a mensagem de Fátima. Temos muito a aprender com esta mensagem. Eu já tinha feito uns vídeos sobre estas aparições, mas eu creio que estão com um áudio muito baixo e às vezes não muito audível e ainda não tinha grande facilidade em lidar com estes vídeos no YouTube, que para mim é uma grande dificuldade. Mas aos poucos eu fui aprendendo e fui organizando as coisas de forma que está a ser mais fácil para mim. Mas o que eu convido a todos é que recomecem a ler as memórias da Irmã Lúcia e tentem encontrar lá este catolicismo que parece que se perdeu em Portugal. Que como aquelas pessoas, quando chegavam a Fátima, elas chegavam a rezar o terço, a cantar hinos à Virgem. Não era preciso nenhum padre para organizá-las, não era preciso também nenhuma polícia para estar ali a dizer fiquem assim, fiquem sentados, fiquem de pé. Não era preciso. No início as pessoas iam e vinham em Fátima sem qualquer necessidade de organização exterior. Quem estava a organizar aquilo parece-me que era Nossa Senhora, pelas suas mãos maternais. E por isso, tenhamos nós portugueses, especialmente em Portugal, um sinal para nós de fé, e neste dia 13, que tenhamos uma devoção muito maior e busquemos ter uma devoção muito grande para nossa mãe, a Rainha de Portugal. Durante muitos reinados portugueses, os reis preferiram coroar Nossa Senhora, Rainha de Portugal, do que usar a coroa. Vejamos nisso uma humildade. Talvez o que falta para Portugal e para os seus governantes, que voltem às suas raízes católicas, as raízes que construíram Portugal e fizeram tornar Portugal uma nação. Tenhamos essa coragem de valorizar o que construiu Portugal, as nossas raízes,
e buscar em Portugal este sinal que a Fátima, Nossa Senhora, nos escolheu por algum motivo. Honremos essa escolha, rezando o terço, especialmente ao meio-dia, rezando 3 Ave-Marias, como antigamente se fazia, ao meio-dia, às 6, para que Nossa Senhora nos abençoe como nação. E eu digo, as pessoas que estiverem noutros países, o façam mesmo pelos seus países, pelas suas nações. Rezem também pelo seu país, pelos seus governantes, por aqueles que comandam os destinos do seu país. É preciso urgente esta força espiritual se levantar. Rezar, rezai muito, dizia Nossa Senhora aos pastorinhos. Rezai muito. Vão muitas almas para o inferno porque não há quem reze por elas. Há muito mal no mundo porque não há ninguém que reze pela conversão das pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.